A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2016 o tema, o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. E o comentarista deste terceiro trimestre de 2016 é o pastor Cláudio Honor de Andrade. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 2, que traz o tema Deus, o primeiro evangelista. O nosso texto áureo se encontra em Gálatas, no capítulo 3, e versículo 8, que nos diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. A verdade prática: Deus, que deu início ao trabalho de evangelização, exige de cada um de nós uma atitude evangelística responsável e amorosa. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, no capítulo 12, que vai do versículo 1 até o 8. Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão, e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha banda do oriente de Betel, e armou sua tenda. E tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O objetivo geral da nossa lição de hoje nos diz assim: saber que Deus exige de cada crente, uma atitude evangelística, responsável e amorosa. E o ponto central da nossa lição também nos diz a mesma conotação do objetivo geral. Deus exige de cada um de nós uma atitude evangelística, responsável e amorosa. E dentro da nossa lição nós temos aqui 3 tópicos. O primeiro tópico nos ensina aqui, como vamos explicar, melhor dizendo, que a chamada de Abraão tem início ao Evangelho de Jesus Cristo. Já o tópico 2, mostrar que a Bíblia é um livro essencialmente evangélico. O tópico 3, saber que Israel, como povo escolhido do Senhor, deveria ter executado o trabalho de Deus. Então são os 3 tópicos que nós vamos discorrer, melhor dizendo, durante a nossa pré-aula de hoje, de forma breve, para que os irmãos possam entender a lição. Mas antes de nós entrarmos aqui, meus irmãos, nossa lição de hoje, dentro da nossa revista, vamos fazer uma breve introdução. E dentro dessa breve introdução, temos aqui também alguns pontos importantes que eu vou discorrer para os irmãos nessa pré-aula, para que você possa ter algo a mais para a sua lição de domingo. E dando continuidade aos nossos estudos, nessa pré-aula de hoje, vamos aprender que Deus, desde o início da criação do mundo, já evangelizava. Mesmo em silêncio, trabalhando e proclamando do proto-evangelho do Éden, o evangelho de Cristo no Calvário, e todas as nações foram abençoadas no patriarca Abraão.
Um Deus que trabalha até agora, conforme o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, que não descansa em busca dos seus. Esse é o nosso Deus. Aprendemos como o apóstolo Paulo nos ensina, né? Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra, iste a tempo e fora de tempo, redarguás, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui na lição, como eu já falei no início, pontos importantes que eu gostaria de ressaltar aqui para que você, professor, e para que você, professora da Escola Bíblica Dominical, tenha algo a mais, né? Tenha uma coisa que você tenha um ensino um pouco mais além do que a revista nos propôs, está nos proposto dentro do nosso estudo de hoje. Então, Deus, o primeiro evangelista. Como nós entendemos que Deus foi o primeiro evangelista? Primeiramente, o Cordeiro morto na eternidade. Ou seja, na presciência de Deus, né, o Cordeiro já estava morto antes mesmo dos eventos registrados em Gênesis, conforme em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Então, antes mesmo, né, dos registros em Gênesis, né, principalmente no Éden ali, Deus já estava preparando a nossa salvação. O plano da nossa salvação já estava sendo preparado. Ou seja, na presciência de Deus, prevendo o futuro, né, o Cordeiro já estava morto na eternidade. E também temos, através do Cordeiro que foi morto na eternidade, temos a nossa eterna redenção. Hebreus 9:12. Através do seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, a base da nossa salvação. Então, se Cristo morreu na eternidade, ou seja, na eternidade também fomos eleitos, conforme 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 2. Então, Deus já preparava lá o Cordeiro morto na eternidade. Como o texto nos diz hoje, a nossa lição hoje nos fala, Deus, o primeiro evangelista. Deus evangeliza trabalhando, ou seja, na criação dos céus e da terra, seus anjos atenuando, né? O triunfo do Calvário louvavam no exaltadamente. Jó, capítulo 38, versículo 7. Ou seja, na plenitude dos tempos, conforme em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, haveria de se fechar a morte de Cristo. Ou seja, os anjos já ensaiavam, meus irmãos, né? Deus trabalhando, Deus já ensaiava, os anjos já ensaiavam, né, a obra divina para celebrar o nascimento do Filho de Deus em Belém. Lucas, capítulo 2, versículo 13 e 14. Ou seja, a proclamação, meus irmãos, do Evangelho evoca cânticos e júbilos, né? A festa no céu quando o pecador se rende, né, a Cristo. Lucas 15, 7 até o 10. Deus evangelista proclamando também, porque aí nós vamos falar aqui durante a nossa lição, que a palavra de Deus, né, o Espírito Santo inspirou o livro dos livros, né, conforme em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Né, quando você lê a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, ela já evangeliza, a palavra de Deus é evangelizadora, né? A palavra de Deus que evangeliza, redime o pecador, guiando as regiões mais celestes. Efésios capítulo 2, versículo 6. Né? Aí temos ali o proto do Evangelho, clássico conhecido, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15. Né? Onde ali temos ali duas conotações muito interessantes ali, meus irmãos, dentro do nosso estudo de hoje, um algo a mais. Ou seja, a mentira que aprisionava e também a verdade que libertava, que libertou, melhor dizendo, né? Ou seja, a mentira que aprisionava, desevangelizando Adão e Eva, induziu toda a humanidade à rebelião contra Deus, Satanás, né? E assim aprisionou nossos pais, Gênesis capítulo 3, 15 e 16. Ou seja, o proto-evangelho que no Calvário desfaria a inimizade que separa a criatura do Criador. A verdade que liberta, né? Ainda no jardim do Éden, o Senhor recebe-nos com amor e misericórdia. É interessante aqui, meus irmãos, fazemos aqui um ponto, abrimos um parênteses aqui. Deus, na sua presciência, já estava preparando o Cordeiro, morto na eternidade. É como se podemos dizer assim, colocar ainda aqueles que não iam pecar, mas sabendo que iam pecar num lugar, mas Deus já estava trabalhando em favor dos pecadores, né?
Então, antes aqui, aí quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, né, aonde Deus anuncia ali a semente, né, que seria Jesus Cristo, anunciando Jesus Cristo, que é o produto do Evangelho que nós conhecemos, né, onde ele anuncia, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15, vamos ler essa passagem para que nós possamos entender melhor o entendimento desse produto do Evangelho. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar, né? Então Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor ali, né, antes da sentença ao casal, né, pela sua queda, ele ainda anuncia o produto do Evangelho, né? Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Deus, o primeiro evangelista da história, né? Anuncia-lhes o produto do Evangelho. Ou seja, o produto do Evangelho, meus irmãos, ou seja, o juiz, antes de sentenciar, né, se faz evangelista e proclama ali mesmo o produto do Evangelho. Então, Deus, antes de sentenciar o casal do Éden, o primeiro casal, né, ele ainda se faz evangelista, anunciando o produto do Evangelho. Aí, meus irmãos, dentro da nossa lição aqui, no primeiro tópico nós temos aqui a chamada de Abraão. Aí temos aqui Abraão o caldeu, Abraão o evangelizado, depois o evangelista Abraão. Então nós sabemos muito bem da história e conhecemos a história de Abraão. Então Abraão sai da uma terra, né, juntamente com seu pai Terá, conforme em Gênesis capítulo 11, 31, dá-se a entender que seu pai Terá já estava com a ideia, né, de sair daquela terra dos caldeus para uma terra melhor, dar uma condição melhor para a sua família. Mas só que ele não chega até habitar na terra da promessa. E logo em seguida, nós sabemos que em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 e 2 aqui, onde Abraão, o evangelizado, onde Deus evangeliza Abraão, ele mostra para Abraão, né, Abraão, na verdade, que depois o seu nome seria mudado depois, há uma realidade espiritual para ele, mostrando para ele uma realidade espiritual, conforme nós lemos aqui dentro da nossa leitura bíblica em casa. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 2, quando ele diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e de tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei uma grande nação, e abençoar-te-ei, que engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Através dessa chamada de Abraão, é interessante isso, meus irmãos, né? Nós entendemos que quando ele sai da sua terra, para fim de formar principalmente, da parte espiritual, um povo profético, sacerdotal e real, que era Jesus Cristo. Isso faz entender para o lado espiritual, né, para a sua fé. Aí temos aqui o Evangelho de Cristo, Abraão. De Abraão, o primeiro homem, Abraão, o primeiro patriarca dos hebreus, temos um interregno de aproximadamente 2000 anos. Decorridos mais 2 milênios, haveria de nascer o Filho de Deus em Belém de Judá. Abraão, o gentil. Abraão não passava de um gentil como eu e você. Deus evangelizou Abraão, separando dentre as gentes, para, por meio dele, levar o mundo a uma surpreendente realidade, melhor dizendo, meus irmãos, espiritual. Nós acabamos de ler aqui. Então, suas experiências com o Senhor são profundas. Aí o comentarista nos deixa muito aqui interessante para nós, um entendimento muito bom. Evangelista Abraão, já evangelizado Abraão, né, se faz evangelista e sai a pregoar, né, o conhecimento divino, conforme entre os gentios era profeta do Senhor, Gênesis capítulo 20, versículo 7, né, anunciando o único e verdadeiro Deus a eles, né. Não é à toa que em Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, designa como principal ascendente do Messias, Mateus 1. Então, a partir da chamada de Abraão, o povo hebreu passou a viver como um povo escolhido de Deus. Ou seja, para anunciar às nações a virtude do Altíssimo, né? Abraão não passa de... Aí falamos aqui que Abraão não passava de gentil como eu e você. Então, as suas experiências com o Senhor são profundas. Faz-se amigo de Deus. Isaías 41, versículo 8. Pai de uma multidão.
não somente étnica, mas destacadamente espiritual, Gênesis 17, 5, pai na fé, Tiago 2 e 21, né? O Evangelho de Deus, Abraão, né? Em Gênesis escondia a essência do Evangelho, né? Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, ou seja, Deus individualiza a chamada de Abraão, a fim de universalizar a convocação de todas as nações a crer em Jesus Cristo. Ou seja, uma chamada que transcende a sua nacionalidade, uma chamada que transcende a sua etnia, uma chamada que transcende a família, uma chamada que transcende aos olhos. Abraão é chamado para fora de sua nacionalidade, de sua etnia, de sua família, para possuir uma terra que ele ainda não possuía e também não via. Abraão, fonte de bênçãos e também de maldição, recebeu o chamado, né? Foi levar a palavra de Deus, né? Anunciar o único e verdadeiro Deus, né? Já anunciando, né? Vamos dizer, já preparando assim, vamos dizer até um caminho, né? A vinda de Messias, né? A vinda do Messias. Aí temos aqui o tópico 2, a palavra de Deus é evangélica. Aí, se você ler, aí falamos da Bíblia, na parte bíblica, a Bíblia é sagrada. Então, se nós lermos de Gênesis a Malaquias, né? Aí temos aqui que demonstra que Jesus Cristo, prometido por Deus aos patriarcas, os santos profetas, haja visto a posição messiânica do Divino Mestre, né? Então nós temos que entender isso, que de Gênesis a Malaquias já se anunciava, né? Demonstrava o Evangelho de Cristo. Aí temos aqui 4 subpontos aqui interessantes que falam a respeito disso para nós. A lei de Moisés evangélica. Então de Gênesis, né, temos ali no Éden, falamos do produto do Evangelho. Aí temos aqui a chamada de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Né? Aí temos aqui em Êxodo, né, onde o povo hebreu é libertado do Egito. Né? E depois temos em Deuteronômio com fechamento aqui, onde Moisés fala abertamente sobre o Messias, né? Como ele fala em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, dentro dessa a lei de Moisés, ela é evangélica, ela anuncia, né? Fala, né, de Cristo, fala dessa evangelização, né? Fala do Evangelho de Deus, quando ele fala, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. A história de Israel é evangélica, conforme 2 Samuel capítulo 7, 16, né? Onde Deus, por intermédio de Davi, né, libertado dos inimigos, né? Davi liberta os inimigos de Deus, aí por intermédio de Davi, e o Senhor promete ao seu ungido, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e teu trono será firme para sempre. Então essa promessa declaradamente evangélica refere ao Senhor Jesus, né? Aí nós temos aqui em Mateus 1, Rei dos Senhores, né? Que fala que o filho de Davi, Mateus 1, e Rei dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Apocalipse capítulo 19, versículo 16. A poesia de Israel, aí temos livros poéticos dentro da Sagrada Escritura, né? Salmos, né? Jó fala de uma forma muito sublime de Deus, de Jesus Cristo, né? Quando ele diz assim, em Jó capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Aí temos Davi, seus salmos, quando ele fala do triunfo, né? Do Messias, Salmos 2, número 1 ao 12, mas também descreve o sofrimento, né? Em favor da humanidade, Salmos 22, do 1 ao 31. Então vemos aí também outra referência que ele faz, uma bela referência da morte e ressurreição, Salmos 16 e 10. Os profetas aqui são evangélicos. Os profetas criados pelo Espírito Santo escrevem a vida de Cristo detalhadamente. Isaías fala, né, da concepção virginal, Isaías 7,14, e também fala do sofrimento vicário, Isaías 53, 1 ao 12. Jeremias fala da nova aliança, que sob o intermédio de Israel messiânico, né, haveria de estabelecer. Jeremias 31, do 31 ao 33. Miqueias mostrou o lugar do nascimento de Cristo
E Daniel fala da sua soberania, Miqueias 5:2 e Daniel 7:13 até o 14. Aí temos aqui o tópico 3, executando o trabalho de Deus. Seguindo o exemplo do próprio Deus, Israel deveria evangelizar o mundo. Nós vamos falar por que Israel falhou nesse quesito, preparando para a chegada de Cristo. Infelizmente, apostatou da fé abrâmica. Por isso o Senhor disciplinou-os com amargo exílio babilônico. Não obstante ao seu fracasso, os israelitas cumpriram parcialmente a missão que eles confiou o Deus de Abraão. Então Israel e a evangelização mundial. Então os israelitas cumpriram, para a evangelização do mundo, porque deles vêm os patriarcas, a lei de Moisés, os pactos, os profetas e as escrituras e o próprio Cristo. Conforme Romanos capítulo 9, do 1 ao 5. Então, meus irmãos, mas eles falharam em que época? Qual foi o tempo que eles falharam? Então, no auge de sua história, quando o reinado de Salomão, aqui, é interessante isso, em vez de aproveitar a prosperidade, eles se apostataram da fé. Ou seja, eles caíram na idolatria. E o apóstolo Paulo pondera aqui de forma muito boa também, quando ele fala aqui em Romanos capítulo 11, versículo 12, e se a sua queda e a riqueza do mundo, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então se apostaram da fé, caíram na idolatria, se desviaram aqui. É interessante também um ponto importante aqui, professor e professora, que eles adotaram Jerusalém como uma cidade santa, e ali eles queriam ficar só ali, mas Deus queria que eles saíssem, que eles saíssem evangelizar todas as nações. Não era para ficar ali prostrado naquela cidade. Depois a Arca da Aliança, que eles tinham total confiança nisso. Depois Deus foi tirado deles isso aí, para que Deus mostrou para eles que não era para ficar numa localidade, num determinado local, que era para sair e levar as boas novas, evangelizar as nações. Tanto também com os seus discípulos, também que eles ficaram, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a sua ascensão ao céu, eles também ficaram restritos a uma localidade. Não era para ficar, eu não cito uma localidade, porque era para ir de levar todas as boas novas a toda criatura, saísse, que não ficasse restrito. Tanto que quando foi separado Saulo, depois o apóstolo Paulo e Barnabé, para levar as missões, que saíssem do reduto de Jerusalém, fora ali, que levassem todas a palavra de Deus. Era para ser feito dessa forma, que tinha que ser, que foi feito depois, nós sabemos que foi feito. A missão intransferível da igreja, ou seja, o fracasso de Israel, é interessante aqui, meus irmãos, não adiou o plano divino da evangelização mundial. Se Israel fracassou, na incumbência que era para eles evangelizar o mundo, nós como igreja não podemos fracassar. O comentarista deixa aqui uma interrogação, uma pergunta muito interessante, quando ele diz: entretanto, o que Deus fará se a igreja falar sobre evangelizador? Então não há em toda a terra nenhum outro povo que nos possa substituir. Romanos capítulo 10, versículo 10, 15. Ou seja, a evangelização mundial é a tarefa intransferível da igreja. Então passou para nós, a igreja de Cristo. Se Israel falhou, nós como igreja de Cristo não podemos falhar. Não podemos falhar esse trabalho de evangelização. Então a evangelização mundial é a tarefa intransferível da igreja de Cristo. Somente nós poderemos executá-la. Então entendemos aqui, meus irmãos, dentro da nossa lição, Deus, o primeiro evangelista, anunciou lá na eternidade, o Cordeiro morto na eternidade. Aí passamos para o Éden, aonde foi anunciado ali, o Evangelho de Deus ao casal, depois foi anunciado a Abraão, foi anunciado aos profetas, aos patriarcas, foi anunciado o Evangelho de Deus, deram continuidade, mas vieram a fracassar. A Bíblia, voltando aqui um pouco, a Bíblia, você lendo, você discorrendo, cada palavra de nossas escrituras sagradas, ela é evangelizadora, Deus, Ele deixou isso para nós, através dos seus profetas, pelos escritos que foram revelados pelo Espírito Santo,
ao que escreveram as Sagradas Escrituras. Ela é evangelizadora, amorosamente evangelizadora, né? Aí nós vimos hoje que Israel fracassou. Nós, como igreja, não podemos fracassar, porque somos a igreja de Cristo, não podemos fracassar. Então fica um entendimento aqui para nós durante essa lição. Deus, o primeiro evangelista. Conclusão: temos um Deus evangelizador. Ele se compraz em anunciar as boas novas à humanidade. Hoje, porém, o Senhor o faz através de nós. Nem os anjos é facultada essa tarefa. Então, nem os anjos é facultada essa tarefa. Por isso, falemos de Cristo a todos em todo tempo e lugar. Jesus em breve virá. O Deus evangelizador espera de todos nós uma atitude também evangelizadora. Deus evangelizador espera de todos nós uma atitude evangelizadora. Que nós possamos ter essa atitude, né? Se Deus teve uma atitude, né? Se Abraão teve uma atitude de sair, Deus anuncia o evangelho a ele. Anunciou primeiramente o evangelho a Abraão, né? Então é anunciado a nós por intermédio de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Temos que levar esse evangelho a toda criatura. Então ficamos entendidos durante essa lição de hoje. Meus irmãos, antes de fecharmos aqui a nossa pré-aula de hoje, eu já faço um convite a você que me assiste pelo canal Professores de Cristo IBD. Vai passar para vocês o nosso canal. Se inscreva no nosso canal Professores de Cristo IBD. Nosso site, por exemplo, Professores de Cristo. Nosso site é www.professoresdecristo.ibd. O nosso canal, meus irmãos, é Professores de Cristo IBD. Já estava aqui me confundindo. Você pode se inscrever no nosso canal, nos prestigiar no nosso canal também, se inscrever no nosso canal. Temos também nossas redes sociais, Facebook, Instagram, né, Twitter, onde vocês podem nos localizar ali dentro das nossas pré-aulas. Um recado para você, um recadinho para você, professora, e você, professor da Escola Bíblica Dominical, que você ensine ao seu aluno Deus, que ele é o primeiro evangelista, foi o primeiro evangelista e é o primeiro evangelista, né? E nós temos que ter uma atitude evangelística também, amorosa, que seguimos o exemplo como Abraão fez, que o povo de Israel não fez, e nós devemos fazer. Nós, como igreja, devemos fazer, dar sequência. Não podemos parar na obra evangelizadora do Senhor. Meus irmãos, desde já gostaria de agradecer a todos vocês e que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.